Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra ao seu coração, aquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. Mas antes de tudo, eu quero parabenizar as mães. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe sua vida. Obrigado por vocês terem nos criado, nos suportado, nos ensinado, nos alimentado. E tantas noites, não dormindo por causa de nós. Então, todas as mães, eu desejo um feliz Dia das Mães. Quero começar a minha fala com isso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração, dando alegria a você. E vale a pena quando todo o trabalho que nós fizemos e investimos nos filhos, eles sempre vão nos recompensar. Se eles não fizerem isso, com certeza Deus o fará. Porque essa é uma grande missão, uma grande vocação que Deus tem dado a vocês, mulheres, Só o Senhor mesmo. Então, eu quero realmente desejar Feliz Dia das Mães para vocês. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração nesses dias de pandemia. Amém? O texto está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, um versículo conhecido, versículo 18, que diz assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pois bem, essa palavra vai de encontro ao nosso coração, porque ela relata e fala que mesmo em tempos difíceis nós devemos dar graças, porque isso está no texto, Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo nesses tempos tão complexos, nesse tempo tão difícil, nesses tempos onde temos tantas notícias ruins, onde temos tantas incertezas pelo meio da política, como da economia, como também da saúde, porque nós temos tantas notícias que nós ouvimos que ficamos até confusos com todas as coisas, porque uma hora parece que tudo está acabado e depois parece que tudo está começando, e já estamos quase 50 dias sem nos reunir como igreja, nos cultos. Algumas igrejas já estão funcionando pela metade, bem restrita, mas nós ainda não podemos, por causa da nossa administração, nesse lugar aqui não fomos liberados para fazermos culto. E nessa semana eu estava bem apreensivo com relação a isso, estava bem triste, estava questionando muitas coisas, mas Deus me colocou essa palavra no coração. Deem graças em todas as circunstâncias. E eu fiquei pensando por que nós devemos dar graças nesses dias de tantas notícias ruins, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão tentando ganhar vantagem em cima de uma tragédia de outras. E eu fiquei pensando, e por que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias? E Deus me trouxe uma coisa no meu coração, que mesmo em tantos momentos difíceis, nós podemos sempre arrumar uma razão para nós agradecermos. Olhar para o lado bom das coisas, olhar para o lado positivo das coisas e não sermos negativos ou começarmos a reclamar ou murmurar, porque essa não é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que nada acontece na nossa vida que Deus não tenha permitido, mesmo as coisas difíceis que nós enfrentamos. Ou seja, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, Deus sempre quer fazer algo de bom para nós, algo melhor, resultar numa coisa boa, mesmo nesse tempo de dificuldades que nós estamos enfrentando. Então, eu fiquei pensando, e isso, como palavra de Deus, veio no meu coração, porque isso nos leva a tirarmos os olhos das coisas ruins, ou das coisas que nós não temos,
ou das coisas que nós não podemos fazer e começarmos a olhar para aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós ainda temos de Deus, as coisas ainda que Deus tem feito na nossa vida, mesmo em tanto tempo de crise. E nesse tempo assim, então, nós podemos trazer à nossa mente coisas que podem nos dar uma razão para viver, uma razão para continuar, uma razão para lutarmos, para trabalharmos, uma razão, e sempre vai haver uma razão, com certeza no nosso coração, uma razão que ainda nos leva a buscarmos esperança, a termos esperança, e a palavra de Deus vem no meu coração falando que nós devemos então tirarmos os nossos olhos das notícias ruins, das coisas ruins, e buscarmos no meio de cada circunstância que nós estamos vivendo, por exemplo agora nessa pandemia, uma razão para agradecermos a Deus, uma razão para louvarmos a Deus, independente de tantas coisas acontecendo. E eu sei que cada um de nós, para mim, veio várias razões para me agradecer, e a primeira que vem no meu coração é aquela que Paulo fala um pouco mais à frente, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que sempre devemos dar graças a Deus sempre por aqueles que têm conhecido o Senhor, por aqueles que têm sido salvos, porque aqui fala que por aqueles que Deus escolheu, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. Se tem uma coisa que dá podemos dizer, uma razão maior na nossa vida, é termos o privilégio de termos sido escolhido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: não foram vocês que me escolheram, lá em João, no capítulo 16, verso 15, mas eu vos escolhi. Então, quando Jesus diz isso a nós, então, isso significa que Ele nos escolheu. Eu fico pensando, alguém que criou o mundo, alguém que tem todo o poder na sua mão, alguém que não precisa de nós, alguém que é muito mais superior, Ele nos escolheu. E eu fiquei pensando que na graça de Jesus Cristo por ter nos escolhido, por ter nos escolhido para Ele, está em João capítulo 15, versículo 16, eu falei ao contrário, 15 e 16, e a Bíblia diz aqui bem claro: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda o que vocês pedirem em meu nome, e que o Pai seja glorificado. Nesse texto tem uma mensagem tremenda para nós, porque Deus nos escolheu. Jesus nos escolheu quando Ele deixou toda a sua glória para vir a esse mundo. Ele estava pensando em mim, estava pensando em você, em toda a humanidade, todos os homens. Então, se existe uma razão para nós agradecermos nesses dias, é realmente ter sido escolhido pelo Senhor, ter sido escolhido pelo próprio Deus. Veja que grande amor que Ele tem por nós. Estávamos perdidos, longe, estávamos destinados à perdição eterna. Nós iríamos realmente para um lugar muito triste, um lugar eternamente separado dele. Mas Ele não olhou para os nossos pecados. O que motivou Ele não foi as coisas erradas que nós fizemos. O que motivou Ele foi o amor que Ele tem por nós. Foi essa razão no coração dele. Ele olhou para mim, para você, Ele viu uma razão que motivou Ele a tomar essa decisão. Essa razão
é porque nós somos preciosos. Ele mesmo disse que nós valemos mais do que os pássaros. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Vocês valem muito mais do que tudo isso. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele nos criou para Ele. Infelizmente nós perdemos o caminho. Nós nos desviamos nesse caminho. Mas quando Ele olhou para nós desviados, olhou para nós perdidos nos nossos pecados, sem nenhuma chance de sermos salvos, sem nenhuma chance de esperança para o amanhã, quando Ele olhou e viu em nós, Ele viu a mim, a você, Ele diz, eu vou fazer alguma coisa para mudar essa história. E foi o que Ele fez naquela cruz. Ele desceu, destituiu-se de toda a sua glória, desceu e veio até esse mundo. Sofreu, foi humilhado, foi traído, foi zombado, desprezaram Ele, rejeitaram Ele. Mas o que motivava Ele não eram as coisas ruins, mas as coisas boas. Quando Ele via que pessoas em meio àquela multidão clamavam a Ele e olhavam para Ele e entendiam a mensagem que Ele deixou, e Ele olhava, Ele fez isso por mim e por você. Então, nós somos motivo de grande, isso é um motivo de grande agradecimento a nós, de podermos ser escolhidos por Deus, podemos ser escolhidos pelo Senhor e sermos salvos. E quando olho isso, independente de toda essa crise que nós estamos enfrentando, isso me dá a mim, e eu espero que você também, uma grande alegria em saber que você tem alguém que ama você, em saber que tem alguém que se importa com você, que não quer o pior para você, mas o melhor. E além de Ele dar sua própria vida, Ele dá o seu Espírito Santo, Ele dá a sua palavra, Ele dá pessoas que conhecem a Ele para trazer essa mensagem para nós, para nos confortar, para nos dar uma nova esperança. E quando nós pensamos em tudo isso, nós ficamos alegres. Isso traz uma alegria no nosso coração. Eu não sei você, mas eu estava bem para baixo esses dias. E quando eu pensei, puxa, eu tenho motivo para agradecer. E essa é a vontade de Deus. E eu não achava motivos para agradecer, porque ninguém gosta de passar por momentos difíceis. E às vezes temos tantas responsabilidades, e eu fico pensando na igreja, na vida dos irmãos, o que nós podemos fazer, pessoas que nós podemos ajudar. E nesses momentos, nesses dias, estamos praticamente com as mãos atadas, sem poder fazer muita coisa. Porém, temos feito algumas coisas, mas achamos insuficiente, podemos fazer muito mais. Mas Deus sabe nossas limitações, Deus sabe por que estamos passando por isso. Mas nesse momento não é momento de nós murmurarmos, de nós reclamarmos da vida, reclamarmos dos nossos governantes, reclamarmos da política, reclamarmos da saúde. Quando nós olhamos as notícias, só vimos pessoas reclamando, só pessoas olhando por lados, coisas negativas da vida, coisas que eles não podem ter, coisas que não podem fazer, e a mídia gosta dessas coisas e colocam tudo isso, e isso traz para nós muita incerteza, muita tristeza no nosso coração e desesperança. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos dar graças a Deus por todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus. Então, se essa é a vontade de Deus para mim e para você, quando nós não agradecemos por todas as coisas, nós estamos reclamando e nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E eu tenho certeza que Deus pede para nós darmos graças, principalmente para isso, para buscarmos no meio do caos, no meio da confusão, uma razão para nós darmos graças, e sempre vai haver. Eu estava olhando, por que nós podíamos dar graça no meio dessa pandemia? Por que nós podíamos dar graça quando nós não podemos reunir como igreja? Por que nós podemos dar graça quando nós não podemos estar perto de pessoas que nós amamos, que nós podemos abraçá-la, tocá-la? Por que nós podemos dar graças a isso? Mas se nós olharmos para esse lado, nós não vamos agradecer nada. Mas se olharmos pelo lado que nós podemos, de alguma maneira, dar uma palavra de conforto, orarmos por alguém, mesmo via internet, né, agora live, que está na moda, né, mesmo assim,
às vezes visitando alguém, não podendo chegar muito perto, mas dando uma palavra de conforto. Hoje, por exemplo, ontem nós arrumamos vasos de flores para entregar para nossas mães, para as mães da igreja. Eu espero que você tenha gostado, né? Que Deus abençoe sua vida, né? Então, ontem nós podíamos fazer alguma coisa, e sempre há alguma coisa para fazer. Sempre tem pessoas mais necessitadas do que nós, sempre tem pessoas que precisam mais, que nós temos tanto para dar. Mas o que eu tenho recebido de Deus é o que eu tenho passado para vocês, é a palavra do Senhor, o amor do Senhor, o chamado do Senhor. Então Deus escolheu a mim, escolheu você. Que coisa linda saber que nós temos um Deus que não está, né, longe, que não nos abandonou. Sabemos que temos um Deus que, independente dos nossos pecados, dependemos daquilo que nós fizemos, Ele continua nos amando e Ele continua querendo ter um relacionamento comigo, com você. Eu não estou falando aqui de uma religião, eu estou falando de um Deus que quer se relacionar comigo, com você. E Ele fez de tudo para que eu pudesse chegar perto dEle, para que você pudesse chegar perto dEle. Ele morreu naquela cruz. Isso significa que Ele pagou pelo preço dos meus pecados, para que eu pudesse ter um relacionamento com Ele, ao Pai através dEle. E não tem coisa melhor no mundo em saber que existe um Deus que me ama, que me escolheu, independente das minhas coisas negativas que eu fiz na minha vida. Ele me ama, Ele ama você também. E isso é uma das maiores razões que nós podemos ter na nossa vida em agradecermos. Deus nos ama, Deus nos escolheu, Deus nos perdoou, Deus nos deu uma nova oportunidade, Deus nos deu uma família, Deus nos deu filhos. Embora que alguns já tenham partido, às vezes você fica pensando, eu fico pensando em pessoas que estão tristes no Dia das Mães. Por que você ficaria triste nesse dia? Porque você não tem mais a sua mãe junto com você? Eu perdi meu pai, eu sei que é isso. É uma dor muito forte. Mas eu agradeço pelo tempo que ele teve ao meu lado. Eu agradeço pelo que ele investiu na minha vida. Eu agradeço a Deus por ter me dado um pai. E você devia agradecer a Deus Deus te deu uma mãe e um tempo você viveu com ela. Então agradeça a Deus por isso. Não olhe para o lado negativo que você não tem mais, mas agradeça a Deus porque Ele te trouxe, Ele te deu uma mãe, Ele te deu alguém para cuidar de você. Mesmo se você não tem uma mãe, eu tenho certeza que alguém criou você. Uma mãe do coração, como nós dizemos, né? Quando nós somos adotados. Alguém criou você, alguém cuidou de você e foi uma mãe para você. Eu tenho certeza que se você tirar os olhos das coisas negativas e colocar nas coisas boas, nas coisas positivas, você vai ter muitos e muitos motivos para agradecer. E se você não tiver nenhum deles, ou não encontrar motivo em razão nenhuma das circunstâncias hoje que você está enfrentando, agradeça a Deus por Ele ter te escolhido. Essa palavra tocou muito forte no meu coração. Deus me escolheu e Deus me amou tanto, que deu sua vida por mim. Eu espero que você creia nessa verdade, aceite essa verdade, você vai ver que a sua vida vai ser transformada. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus possa te dar razões para você ser agradecido, para você dar graças a Deus por tudo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa, por esse irmão, por esse amado, por esse querido nesse momento, em nome de Jesus, onde ele estiver, que a tua mão de poder, de graça, toque no seu coração e que ele possa olhar para ti, que ele possa conhecer a ti, que ele possa ser confortado por ti, pelas tuas palavras. São palavras de vida eterna, como disse Pedro, aliás. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna, palavras que nos dão ânimo, palavras que nos dão encorajamento para continuar em meio às lutas. Só o Senhor pode fazer isso, Senhor. Eu te peço, ó Deus, com Teu Espírito Santo, toque na vida de cada irmão, toque na vida de cada um, de cada pessoa que está me ouvindo agora, que possam olhar para o lado e encontrar motivos de agradecimento.
em nome de Jesus. Eu oro, abençoa, Senhor, poderosamente cada um, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Amém?